Agora sim, vamos continuar falando com o Daniel Azevedo, e ele que é analista do Sebrae, sobre o microempreendedor individual. Daniel, a gente estava falando então como que você pode se tornar um microempreendedor individual. Foi até uma pergunta feita aqui entre a nossa equipe, se um microempreendedor individual pode ser um profissional liberal ou vice-versa. Já queria que você começasse com essa explicação para a gente. Então, a maior parte não pode ser, porque o profissional liberal é justamente reconhecido como aquelas pessoas que têm a profissão regulamentada. Então, no caso de médicos, advogados, dentistas, então esses não podem ser o microempreendedor individual. Mas isso não impede que eles possam abrir um outro tipo de empresa, que no caso seja uma microempresa ou até mesmo uma empresa de pequeno porte. E como é que por onde que ele vai começar? No caso, o MEI, para ele começar a atuar como microempreendedor individual, o primeiro passo é fazer o registro mesmo, que ele pode fazer, como você já informou, no próprio portal do empreendedor, entrando lá no portal do empreendedor.gov.br, ele pode fazer todo o registro, inicialmente, onde ele começa, até mesmo porque requer alguns registros adicionais, como inscrição estadual e alvará de funcionamento, dependendo da atividade em que ele está enquadrado. Então, aí ele já vai conseguir o CNPJ dele? Ele já começa a formalização tendo CNPJ próprio, que já o próprio CNPJ já permite que ele consiga acesso, por exemplo, à máquina de cartão de crédito, abrir conta, pessoa jurídica, já uma série de coisas benefícios em prol dele. E a renda dele precisa o ganho dele ao ano precisa ser mais ou menos até quanto? Em torno de R$5.000 por mês, que dá até R$60 mil por ano. E conforme você falou, a gente tem visto que muitas das pessoas que, por conta da crise aí, no ano passado receberam sua rescisão de trabalho, procuraram investir realmente e foram em busca aí desse que realmente é o meio mais fácil de abrir uma empresa, o microempreendedor individual. Pois é, tem muita gente que não procura achando que vai perder. Queria que você explicasse os benefícios, Daniel, de você ser um microempreendedor individual. Então, são vários os benefícios. Dentre eles, esse acesso ao crédito é um dos benefícios, mas o principal é que as pessoas passam a ter direito ao benefício do INSS. Então, aposentadoria, para as mulheres o auxílio natalidade, auxílio doença, alguns outros benefícios. Sem contar que você estando formalizado, você pode prestar serviço para outras empresas, no caso, pessoas jurídicas. Então, amplia um pouco mais o mercado aí para aquelas pessoas que estão formalizadas. E sempre emitindo nota fiscal, né? A gente não pode esquecer. Essa é uma possibilidade, tanto emitir a nota fiscal de serviço, quanto a nota fiscal realmente de comércio lá, que é o ICMS. Então, assim, como eu tinha falado anteriormente, que hoje nós vamos falar sobre a crise dos 2Ds, que infelizmente tem afetado a população brasileira como um todo. E a gente está num período de recessão econômica, um período de crise, então as pessoas estão realmente sendo desligadas dos seus empregos e estão entrando em depressão, isso é um dado e é um fato também. Então, hoje o Daniel está aqui com a gente para dizer que você pode encarar a vida de um outro jeito, ser dono do seu próprio negócio. E até uma dúvida minha, Daniel, as pessoas que estão procurando se tornarem microempreendedores individuais, elas têm atuado em qual que é o ramo que elas têm seguido? É o ramo que elas mais se identificam? Como é que você tem visto aí, tua experiência? Particularmente, geralmente é o ramo que aquelas pessoas já trabalhavam antes. Então elas veem a possibilidade de deixar de trabalhar como empregado e de repente trabalhar por conta própria sendo microempreendedor individual. A gente tem visto que alguns segmentos, como o de serviço, tem sido bastante procurado, principalmente quem trabalhava antes, aquelas empresas que trabalhavam com serviços de manutenção, instalação, é um mercado que tem crescido bastante. Outra coisa também é que quando você se torna um MEI, você pode inclusive fechar contratos com o poder público, participar de licitações, não é, Daniel? Sim, é verdade. Com a lei geral que ela permitiu a existência do microempreendedor individual, ela prevê acesso facilitado a mercado.
para o microempreendedor individual. E aí, os estados que implementaram essa lei e os municípios, consequentemente, eles têm um percentual de compras governamentais, compras para as prefeituras e para os governos, voltados para o microempreendedor individual. Então, existem até alguns municípios com legislações e com licitações específicas para comprar do microempreendedor individual. Chegou uma pergunta para a gente do Ronani Albuquerque, ele fala o seguinte: é muito burocrático? O que eu preciso para me tornar um microempreendedor individual? Então, o primeiro passo é você identificar realmente se aquela atividade que você vai exercer, ela está contemplada dentro das atividades do MEI. Hoje são mais de 400 atividades aí permitidas para o MEI. Permitidas, né? E aí, então, esse é o primeiro passo. Se for, aí você vai ver se você vai atingir as outras características, que é de faturar até R$5.000 por mês. Atendendo todos aqueles pré-requisitos, você pode ir diretamente ao site e fazer a formalização. Se você ainda não tiver segurança, você pode ir lá conosco no Sebrae, que o Sebrae ele dá uma ajuda aí, ele ajuda você nessa parte empresarial, né? Para você fazer o passar MEI, pelo ele processo pode ter funcionário? O MEI ele pode ter até um funcionário trabalhando ali de carteira assinada com ele. E aí a gente vê hoje que tem muitos microempreendedores individuais que eles já estão deixando de ser MEI. Por quê? Porque eles aumentaram o volume de trabalho e precisaram contratar mais pessoas, então estão migrando, deixando de ser MEI para ser microempresas. Essa migração do MEI para microempresas é muito burocrática ou é ainda a mais fácil? Não, Daniel? é mais facilitada do que realmente abrir uma empresa. Mas hoje abrir uma empresa não tem muita dificuldade mais no estado do Amazonas. 2 semanas você consegue? É em torno de 15 a 20 dias, dependendo de tá tudo ok. Mas sim, hoje esse trabalho é todo feito via internet, então A internet evita veio muita para coisa. facilitar a vida da pessoa. Agora a gente está falando das pessoas que, por exemplo, não trabalham de carteira assinada, que foram desligadas dos seus empregos, ou tem um dinheirinho ali guardado, não estou fazendo nada, vou investir, vou ser um microempreendedor individual. Mas a gente não pode esquecer das pessoas que trabalham, né, paralelamente, são MEI e têm um trabalho fixo de carteira assinada, né, Daniel? Sim, é verdade. Ele não impossibilita, quem já está de carteira assinada não impossibilita, claro. Existem algumas questões, por exemplo, se sair do trabalho formal, se deixar de trabalhar de carteira assinada, tem alguns benefícios que ele não tem direito, que o desempregado teria, como, por exemplo, o seguro-desemprego, mas no restante, todos os outros direitos. Então, se eu trabalho de carteira assinada, mas sou MEI, eu não tenho direito. Você não tem direito porque aí a legislação prevê que você tem uma atividade, então você não tem direito. Agora, Daniel, me responde uma coisa. Se eu quero ser MEI, mas eu ainda não tenho nada de dinheiro, eu consigo financiar alguma coisa com o meu empreendimento? É um pouco mais difícil, mas ainda assim existem algumas linhas de crédito que permitem que você faça um investimento inicial para começar. Mas, geralmente o MEI ele começa com o que ele tem ali à disposição. Ele começa ali Mas as taxas são especiais também, né? Para esse pessoal que vai fazer o financiamento, que quer se tornar um MEI? Sim. São remunerações, são taxas de juros bem mais baixas para quem. Agora, interessante, a gente falou há pouco da formalização. O MEI, a formalização dele para obtenção do CNPJ é no máximo 20 minutos. Vai depender muito da internet dele, mas com 20 minutos ele já tem o CNPJ da empresa dele. E aí ele vai para os próximos passos, que é tirar ou a inscrição estadual ou municipal e o alvará de funcionamento. Chegou uma pergunta aqui para a gente que eu acho bem importante de se fazer, que é para você explicar a diferença do autônomo, do profissional liberal e do MEI. Então, o autônomo é aquela pessoa que trabalha por conta própria. Então, ele exerce uma atividade, muitas das vezes na informalidade, mas ele exerce uma atividade comercial por conta própria, ali assumindo todos os riscos. O profissional liberal, ele também exerce uma atividade, mas muitas das vezes ele exerce atividades de profissões regulamentadas. Então, o dentista, quando ele monta a empresa, muitas das vezes ele tem uma clínica lá com o CNPJ, mas ele também pode ser um dentista como um profissional liberal, emitir nota fiscal, emitir recibo e tudo. E já quando ele é uma empresa formalizada, ele tem o CNPJ, todos os registros que são necessários. Então, essas seriam as diferenças. Legal. Daniel, queria muito agradecer a tua presença aqui. Toda vez que o Daniel vem aqui lá do Sebrae, ele vem com dicas excelentes, ele vem esclarecendo, de fato, todas as nossas dúvidas.
quem fez essa pergunta sobre a diferença do autônomo, profissional liberal para o MEI, foi a Rosana Costa. Um beijo para você, minha prima, inclusive, que está assistindo aí ao nosso programa. Daniel, muito obrigada mais uma vez, seja sempre muito bem-vindo. Obrigado e bom dia. Nós vamos agora seguindo para o intervalo comercial e muito bacana a gente ter falado sobre isso hoje, porque amanhã a Mayara Cansanção vai estar conosco, ela que entende tudo também sobre empreendedorismo, sempre participa aqui com a gente quando o nosso assunto é empreendedorismo, e a gente vai trazer uma matéria, e a Mayara vai estar aqui conosco também, falando a respeito sobre o empreendedor, o que é, como que nasce o empreendedor. Então, se eu fosse você, ficaria conosco. Nosso intervalo agora é rapidinho, daqui a pouco a gente volta falando sobre a crise dos 2 Ds. Rapidinho.